Rick Mais Notícias. Rick Mais Notícias aqui na Rede Jovem Pan. Você participa conosco. 41 98504 5092. Vou repetir o WhatsApp. 98504 5092. Tudo certo com a nossa live aí, né, Tê? Tudo certo, o pessoal pode acessar aí o nosso canal no YouTube. Legal. A governadora Cida Borghetti cumpre aí a reta final do seu governo. E ela sancionou ontem uma lei que institui o home office. O que é isso? É trabalhar em casa para servidores do Estado. Não é para iniciativa privada, é para os servidores públicos, para que eles trabalhem em casa em algumas situações. O sindicato que representa o funcionalismo não gostou, critica o projeto. A gente quer saber a sua opinião, preste atenção na notícia que o Marcos Souza vai ampliar agora. Segundo a proposta, os servidores poderão exercer as atividades fora dos órgãos e entidades da administração pública de forma remota, com o uso do computador e smartphone. A proposta busca garantir ao servidor maior tempo para a convivência familiar, redução de gastos com vestuário, transporte, alimentação e possibilidade de gerenciar a rotina. Segundo o governo, espera-se ter em contrapartida maior produtividade e qualidade nos serviços. Durante os 12 meses à implantação, o teletrabalho será como projeto piloto para que a prática seja analisada e também aperfeiçoada. Os outros estados, como São Paulo, Espírito Santo e órgãos como o Ministério da Justiça e Tribunal Superior do Trabalho, já instituíram o home office, mas aqui no Paraná, os sindicatos que representam os servidores não aprovaram o projeto. Em nota, os sindicalistas disseram que não houve diálogo com os servidores e que o projeto vai retirar direitos, precarizar o serviço público e que o projeto pode servir para empregar funcionários fantasmas. Bom, eu vou dizer assim, e não quero parecer um sujeito avesso a mudanças. Eu sou favorável. Mas no serviço público, o home office não dá. Na iniciativa privada, eu acho que até dá. Dá, porque daí o empresário entende onde é melhor para ele que o seu funcionário trabalhe. Se ele é mais produtivo em casa, não tem problema nenhum. Mas no setor público, não dá. Não dá porque precisa da presença física do servidor, é dinheiro público, há um controle efetivo sobre a presença daquele servidor na administração, viola princípios elementares da administração pública, no meu ponto de vista, a começar pelo princípio da transparência. Então, a questão moral, ela fica abalada. Sei não, hein? Sei não. A impessoalidade é relativizada. Eu não sei. Nesta, eu tô com o sindicato. Sindicato dos servidores me parece ter razão. A começar que servidor público que precisa estar na máquina é servidor que precisa ser presente. Professor, policial, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, dentista, médico. Esses servidores efetivos que nós precisamos encher a máquina de gente para prestar serviço que interesse verdadeiramente a população. Eu acho que se o cara pode trabalhar em casa, que ele não precisa estar na administração, se ele pode fazer de casa o que ele é desnecessário no prédio público, desculpa aí, pode ser que eu seja velho ao pensar dessa maneira, mas não entra na minha cabeça. Não no serviço público. Servidor público é presente na repartição e trabalhando com boa vontade. Senão vira o que a gente sabe que vira. Sei lá, Mark, o que você acha? Daniel, eu sou contra também. Eu trabalhei em um órgão público por um período da minha vida e conheci alguns funcionários que literalmente só apareciam para tomar café uma parte do dia e depois sumiam. Os concursados. Então, imagina, se já é assim agora, tô falando de um caso específico. Então, daqui a pouco o pessoal vai começar, não generalize. Tô falando de um caso específico que eu vivi. Então, imagina com home office. E na iniciativa privada dá certo porque eles têm metas a cumprir. Óbvio. Senão são mandados embora.
E a iniciativa privada funciona assim. O medo de ser mandado embora faz a pessoa trabalhar bem. Sem mimimi aqui. Agora, o serviço público, a pessoa não pode ser dispensada. E aí? Tem estabilidade. Só pode ser dispensada após processo administrativo que se demonstre desídia, que o trabalhador é completamente desconectado. Caso contrário, ele tem estabilidade. Não dá certo. Home office para serviço público, vocês vão me desculpar. Mas aí não, amigo. Home office para iniciativa privada com metas a cumprir, tudo bem. Home office para servidor público, vou dizer, servidor público bundinha na cadeira, batendo ponto com o dedão. Com o dedo. Toda repartição pública deveria ter ponto com o dedo e não de assinar. Para que haja um controle de verdade. De verdade, controle biométrico. Denê, deixa eu contar uma história aqui para o ouvinte ter noção do que é o serviço público com ponto. Tem uma escola aqui na região do Itatiaia, em Curitiba, que é um bairro da periferia aqui da capital, que a grande briga dos professores foi o ponto. A gestão lá colocou um ponto eletrônico de dedo, correto? Sim. Daí teve a eleição de diretores, que as escolas estaduais elegem seus diretores. A proposta da gestão que entrou foi retirar o ponto eletrônico. Aí, cada ouvinte faz análise do porquê que o pedido principal era esse. Pois é. Agora chuta quem ganhou a eleição. Quem prometeu tirar o ponto. E retirou. Óbvio. E retirou. Bom, óbvio. Óbvio. Então é assim, ó. Com estabilidade no emprego, não dá pra home office. Governadora Cida Borghetti, não dá pra entender. Desculpa aí, eu tenho apreço pela senhora. A senhora é muito simpática conosco aqui do jornal. Mas esse projeto, ele não tem pé e nem cabeça. Ele é uma gosma. Não tem cabimento. Isso daqui é uma porta aberta para patifaria. Não dá. Não dá. Home office na iniciativa privada, ok. Home office no serviço público, vocês vão me desculpar. Nessa, Mark, eu tô com os sindicatos. Quem diria, né? Opa! Para você ver que a gente tem opinião aqui, não a nossa opinião ela não é é porque é emitida pelo A ou pelo B. Nós não temos nem bandido, nem herói de estimação, nem ninguém. A gente defende o fato. Prejudica o interesse público, prejudica o cidadão, portanto, não cabe, não tem cabimento home office para serviço público. Só na cabeça de quem elaborou essa lei. Não dá. Enfim, o que os ouvintes pensam, Mark? Denê, estão participando aqui, final do telefone 9599, a Marli Lima, dizendo que não concorda com o home office, já tem deficiência no trabalho no setor, imagina em casa, não dá mesmo. Mais uma pisada de bola da atual governadora, diz a ouvinte. Também tem a participação aqui, telefone 0041, o Gerson Disprolin, dizendo: o que significa servidor público? Servir ao público, me parece, ele é um servidor que atende ao interesse público, então não tem que trabalhar de casa. Tô com o ouvinte. Final do telefone 9599, também participando aqui sobre esse assunto. Final do telefone 7578, a ouvinte Ângel, dizendo que deveria ser feito biometria de hora em hora, porque conhece servidor que só bate ponto na entrada e na saída. No meio desse tempo, ele faz o quê? Pergunta ela. Tem que trabalhar, mas não é desse jeito, viu, ouvinte? Como é que é o nome dela, Mark? Ângel. Ângel, não é desse jeito. O servidor público, ele é um servidor que deve obediência à sua hierarquia. Não tem que ser submetido a um trabalho diferente daquele da iniciativa privada. Não é isso, a gente não tem que botar uma tornozeleira eletrônica no servidor público. Não funciona assim. Todavia, não dá para servidor público simplesmente ficar em casa. Eu vou pra praia, né, bonito? Vou home office. Eu vou pra Canasvieiras, comer um camarão e falar espanhol com os hermanos da Argentina e vou fingir que trabalha. Para. Não, né? A Suzete, nossa ouvinte, fala o seguinte, que existe muita atividade administrativa que pode muito bem ser feita em casa. Programação financeira, pareceres técnicos, jurídicos, esses com um sistema disponível em seu computador, seria possível sim. Pode, mas não deve, porque o serviço público necessita ser transparente aos olhos da sociedade, o serviço público deve um mínimo de moralidade, impessoalidade, para que nós saibamos de que a atuação do servidor público
ela não atende a interesses fora daquilo que se espera de uma questão pública, de uma república. Portanto, poder pode. Eu não estou dizendo que não pode, que não teria condições técnicas de fazê-lo. Claro que pode. Só que não cabe. Nem tudo que pode a gente faz. Não é assim que funciona? O mínimo ético, o trilho ético, não cabe. O ouvinte aqui, final do telefone, não, na live, a Cristiane Soares Moreira. Vou abrir a dizendo live, que tô com a minha live fechada. hoje é feriado no judiciário. Na verdade, hoje é 19 de dezembro, emancipação política do Paraná. E daí alguns setores Daí já emenda o recesso de fim de ano. emendaram o recesso. Que delícia. Verdade. É, porque dia 20 já é recesso, é verdade, né? Não tinha nem tocado. Nós Já estamos emendou o aqui, recesso. nós estamos aqui numa discussão para que o ouvinte entenda o drama deste jornal em particular. Nós estamos no drama do dia 24 e no dia 31, mas é um drama que até agora não resolvemos o que fazer. No dia 24 e no dia 31. Já tá resolvido já. Qual que é a A resolução? gente já passou a escala já de folga. Mas eu tá leio e tudo não certo. entendo. Não, a escala de folga, tudo Já bem. não, mas tá lá a escala já de trabalho já. Porque tem que fazer o jornal aqui, mas Não. espera deitado que a gente vai vir Não tem já. Vamos avisar a audiência já. Tá, diga. Dia 24 e 25 não tem Rick Mais Notícias. No dia 31 e no dia 1º também não tem. Vamos descansar, que lindo. Então, assim, Escala de folga, meu. Tem Dia que ver o 31 Enem. também não tem? Não, dia 31 também não tem. E Mark? Ó, o Mark tá Mark. bateu. É melhor. Vamos para Para, o assunto. Mark, o Troca assunto está Vamos pro próximo encerrado. assunto. É, que é meu aniversário, Então. eu fiquei feliz, presente. Então, ó, tem um negócio aí da live aí, o pessoal tá debatendo. Vamos para outro assunto. tá. Então, Vai. assim, tá lindo. Tá lindo. Mark, só mais uma pergunta antes da live. Tem almoço hoje? Você recebeu a convocação do seu chefe Jonatas Terribas pro almoço ou não? Não, né? Não, Não ainda, veio. não confirmou nada. Gente, reunião fora do ar, gente, pelo amor de Deus. Entendeu? Esses assuntos de reunião fora do ar. Conta da live aí, mano. O Anderson Alves dos Santos tá dizendo pra fazer o jornal em home office. Isso, já pensou? Oh, imagina. Já pensou Que nem o cara do Pingo nos Is lá, o José Maria Trindade, que ele faz lá da casa dele de Brasília. Cada um na sua casa. Ia perder a essência, a grande graça desse jornal. Mas se bem que nós poderíamos fazer cada um da sua casa, porque iríamos conversar e o produto ia chegar ao ouvinte. O que não dá, né? O Flávio Gonçalves Rua, aqui na live, dizendo o seguinte, que ele é professor e as horas atividades podem ser feitas em casa. Professor, O vamos colégio? Sério, Colégio, professor. Nem vou deixar o Mark concluir o raciocínio pelo seguinte. Eu sei que pode ser feita de casa a hora atividade. Eu sei. Vamos fazer do colégio? Vamos estar lá no colégio fisicamente para atender o aluno, o pai do aluno, tá perto da biblioteca. Vamos fazer do colégio a catedral da República. Vamos fazer da educação o grande templo da mudança desse país. Vamos, professor. O senhor é professor como eu sou também. Vamos abraçar a tese de que, principalmente na educação fundamental, principalmente na fundamental, a gente vai estar dentro do colégio para fazer a diferença com ações extracurriculares, recebimento de aluno, orientação educacional ao aluno verdadeiramente, às vezes pegar o aluno pela mão e ensinar a ler um livro mais complexo. Vamos juntos, professor. Como é que é o nome dele, Mark? Deixa eu voltar aqui que agora... Vê se tu acha aí. Vamos junto nessa? É o Flávio Gonçalves Rua. Professor Flávio, vamos nessa, eu sei que dá. É claro que dá pra fazer a hora atividade de casa. Mas eu também vou pra casa com a hora atividade a cumprir. Eu sei como é. Quando eu cumpro a hora atividade nas instituições de ensino que eu leciono, quando eu estou dentro da instituição e quando eu estou em casa. Eu sei como funciona, qual é a diferença. Eu sei a diferença. Não nos enganemos, sem mimimi, por favor. Nós sabemos como funciona. Vamos juntos, professor. O Hiroshi aqui pelo WhatsApp, no telefone 1650, diz o seguinte: a verdade é que ninguém quer trabalhar. Agora eu abri a live aqui, o professor Flávio tá dizendo que ele não concorda. Professor, eu sei, tamo junto. Tamo junto, Flávio. Eu daqui, você daí. Vamos nessa. Tamo juntos. Eu não tô te criticando, não. Tava te chamando a uma reflexão. Você e aos demais professores que nos prestigiam com enorme audiência aqui nesse jornal. Tá bombando, né, Mark? Tem bastante participação aqui. Também tem a participação no final do telefone 9120, o Marcelo,
dizendo que pode, mas não deve. Não é nada conveniente para a administração pública não ter o funcionário nos estabelecimentos públicos em horário comercial. Se a população precisa de atendimento, quem vai atender? Muito bem. Pois é, tá certinho, certinho. Vamos trocar de assunto, eu quero falar sobre a polêmica que envolveu a primeira-dama, a futura primeira-dama, Michele Bolsonaro. O que aconteceu? O jornal Folha de São Paulo diz que a futura primeira-dama foi no Alvorada, no Palácio da Alvorada, que é a residência oficial do presidente, e mandou tirar imagens católicas e pinturas de orixás, porque ela é evangélica. E aí tem um desmentido por parte do presidente da República, por parte da equipe de Bolsonaro. Diga lá, Mark. A reportagem que causou furor nas redes sociais afirmava que, por ser evangélica, Michele já teria mandado tirar as obras de arte e imagens como Santa Bárbara, do século XVIII, do Palácio da Alvorada, onde vai morar com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Ainda segundo a matéria, pinturas orixás da artista Djanira Mota, que já foi escondida durante o governo ditatorial de Ernesto Geisel, que era luterano, seria cedida ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo, para uma exposição. Nesta terça-feira, Bolsonaro publicou no Instagram que foi surpreendido com a notícia que a esposa retiraria imagens católicas devido à religião. Ele disse, abre aspas, ela é evangélica e eu católico. Ambos temos objetos que lembram a nossa fé em nossa casa. Não por acaso criam narrativas para nos desgastar a todo custo. Fecham aspas. Nenê, só um relato aqui, pessoal. O Bolsonaro tem na casa dele uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Na casa dele, na casa onde mora Barra Tijuca, tem lá uma imagem de Nossa Senhora Aparecida. Então, ou seja, daí a Folha veio com essa história aí, não sei se apurou, se não apurou e tal, mas foi desmentida pelo casal Bolsonaro e Michele. Posso falar o que isso é? Aquela palavrinha mágica, mimimi. Então, a futura moradora do Palácio da Alvorada, a primeira-dama Michele Bolsonaro, ela não pediu para tirar. Mas se ela tivesse pedido para tirar, qual o problema? De remover, durante o período em que ela reside no Palácio da Alvorada, que essas obras de arte sejam alocadas em outro lugar do serviço público brasileiro. Qual o problema? A dona Marisa Letícia mandou construir Isso eu não sei se vocês vão lembrar. O problema do Denian é que ele tem memória de elefante. Vou usar uma expressão que não pode, pelo politicamente correto agora dos bichinhos. Não pode. Eu tenho memória de elefante. A dona Marisa Letícia mandou fazer, no jardim do Palácio da Alvorada, uma estrela do PT e plantar com folhagens vermelhas. Lembra disso, Mark? Dá um Google aí pra você ver a estrela da dona Marisa. Sabe o que a imprensa fez à época? Achou super legal. Porque é a estrela do PT, né? Aí agora, a Michele Bolsonaro nem pedir pra tirar, pediu. E fizeram a expressão usada aqui pela Janiele, nossa produtora, causou furor nas redes sociais. Pois é, a reportagem causou furor por quê? Porque uma evangélica teria pedido para tirar imagens de crenças que ela não tem fé durante o período que ela mora lá, depois devolve. Aloca em outros museus, em outros prédios da administração pública. Ninguém tá descartando e jogando fora. Qual o problema? Ela nem pediu, mas digamos que tivesse pedido. Qual o problema? Aí digamos que eventualmente no futuro nós tenhamos um presidente da República ou uma primeira-dama que professe a fé em religiões afro-brasileiras. Fosse lá um bandista, enfim. Ela não poderia ter imagens que fizessem relação à sua fé? Qual o problema? Nós vivemos num estado laico de liberdade religiosa em que cada um professa a fé que quiser, inclusive fé nenhuma, em nada. Então, esse furor causado pela Folha de São Paulo demonstra o nível do jornalismo brasileiro no momento. Causou furor no Brasil o fato de que a futura primeira-dama teria no condicional pedido para tirar imagens de religiões que não são religiões dela.
que é evangélica. Os evangélicos, eles só têm uma imagem que eles adoram, a cruz. Os evangélicos não têm imagem de santo e não têm imagem sequer de Cristo pregado na cruz. Os evangélicos têm apenas uma imagem, a cruz. Os católicos têm imagens. Os umbandistas, os religiosos de religião afro, têm a sua. Por que esse tempo perdido com o que não importa? Qual o problema, Mark? Se você vira presidente da República, tem algo que você... E não precisa ser imagem religiosa. Você chega lá na sua sala e aí na decoração do Palácio da Alvorada tem um vaso que você não gosta. Vou tirar. Você não pode dizer assim, pô, tira esse vaso aqui, coloca num outro lugar aí da... Toma cuidado pra não acontecer nada com o vaso. Mas tira o vaso aí, eu não gosto de vermelho, um vaso vermelho, eu quero um vaso azul, pronto. E que foi o caso, na verdade, a matéria foi desmentida, mas a própria matéria dizia que o quadro lá seria doado ao MASP. No MASP vai ser muito mais visto do que dentro do Palácio. Mas enfim, entendeu? Eu fui atrás de notícia aqui para o ouvinte saber. Matéria do Estado de São Paulo, 16 de abril de 2004. Exatamente, Dona Marisa Letícia mandou usar sálvias vermelhas para fazer estrelas do PT no Palácio do Planalto. E daí até a matéria traz uma informação que eu não sabia. Isso acabou com o tradicional jardim, que vinha desde o JK, que foi o primeiro morador do palácio, e o desenho foi doado por um imperador japonês. Então também tinha toda uma história que foi aí ceifada pelos canteiros petistas de Marisa Letícia. Pois é, e teve furor com o canteiro petista. Eu acho muito mais agressivo você acabar com um jardim japonês para pôr uma estrela do PT do que mandar eventualmente retirar uma imagem de uma religião que você não professa. Para que você veja o nível do debate nacional, como é raso. Como é raso o nível do debate nacional. É isso que permite, por exemplo, que o Conselho Nacional de Justiça aprove na cara dura, ao apagar das luzes de 2018, a recriação do auxílio moradia aos membros da magistratura. No apagar das luzes do governo, a discussão é o quadro da Michele Bolsonaro. Aí o Conselho Nacional de Justiça vai lá e dá-lhe uma carimbada. Conta aí, Mark. Deninha, foi relâmpago mesmo, Claro que menos de foi. 1 minuto. Os conselheiros demoraram apenas alguns minutos para definir as novas regras do pagamento do benefício para juízes, que pode ser de até R$ 4.377,73, com previsão de reajuste anual, como os conselheiros já tinham recebido a minuta antes. A deliberação demorou menos de 1 minuto. Entre as novas regras para receber o auxílio, deve ser se mudar para uma cidade que não tem imóvel funcional, não ser dono de imóvel na região. Além disso, não pode receber o benefício caso seja casado com alguém que já recebe. Para poder receber o auxílio moradia, o magistrado vai precisar apresentar mensalmente recibo do pagamento de aluguel. Essa medida seria para evitar que o dinheiro seja gasto com outras finalidades. De acordo com o CNJ, um levantamento preliminar apontou que, com as novas regras, cerca de 1% da magistratura vai ter direito a receber auxílio moradia, o que corresponde a cerca de 180 juízes. Lembrando que o benefício foi suspenso no fim do mês passado pelo ministro do STF, o Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, em troca do aumento salarial de pouco mais de 16% ao judiciário, que vai passar de 33 mil para pouco mais de 39 mil a partir de janeiro. Apenas no ano passado, o Judiciário Federal e o Ministério Público da União gastaram 431 milhões de reais com o benefício. Que legal, né? Muito legal. Parabéns aos envolvidos. O Conselho Nacional de Justiça dá um passo no sentido da imoralidade, é uma vergonha, uma piada. Eles sapateiam na nossa cara, esbofeteiam a moralidade, cospem num mínimo ético, escarram num Brasil decente, vomitam, fazem feder a coisa pública. Me perdoem a expressão grosseira que eu tô usando aqui, mas eu tenho asco, nojo, tenho repulsa por esse tipo de conduta. Você retira hoje o auxílio moradia para aprovar um aumento de 16%, amanhã você devolve o auxílio moradia e tá tudo bem e não causa furor. O que causa furor é uma especulação da Folha de São Paulo que a primeira-dama Michele Bolsonaro pode pedir para tirar uma obra de arte do Palácio da Alvorada. Pobre Brasil. Causa furor a morte de um cachorro no Carrefour. Pouquíssima repercussão
um doido entrar numa igreja e vitimar 5 pessoas. Esse é o Brasil virado do lado do avesso. É o Brasil do mimimi. É o Brasil que não tem espaço nesse jornal. É por isso que nós estamos juntos, eu e você aí do outro lado do rádio. Essa equipe aqui, eu, o Mark e o Terribas, a Jovem Pan e você aí do outro lado do rádio. Aqui, pelo menos, a gente pode gritar, amigo. Porque não é possível o que fazem com o país. Hoje tem um prêmio que vai ser entregue em Curitiba, o prêmio da Ordem do Pinheiro, cuja explicação não veio do governo. O governo inteiro ouve esse jornal, faz rádio escuta, aperta play rec pra gravar e ficar ouvindo depois e mandar relatório pra todos os secretários, pra governo, pra chefe de gabinete, pra todo mundo. E tem uma explicação que não vem. Qual o critério para a escolha dos agraciados do prêmio da Ordem do Pinheiro? Não vem explicação. E sabe por que não vem? Porque vai ter que explicar por que tem gente que não tem nenhum caráter e tá recebendo o prêmio hoje com gente de muito caráter. Então é brabo, amigo. É brabo. Enquanto você não lidar a coisa pública como pública, vai ser muito difícil. Daniel, eu queria chamar a atenção para a crise de credibilidade do judiciário. Os ministros falaram, nós vamos aprovar o aumento, nós vamos pedir o aumento, porque nós vamos acabar com o auxílio. E eles não fizeram, eles mentiram ao país. Nada. A categoria, atenção magistrados e alguns que ouvem esse jornal, vocês mentiram ao país. Isso é grave, Daniel, são juízes mentindo. Pois é. Quer ver? E eles aprovaram em menos de 1 minuto. Terribas, você que é um DJ que conhece música como pouquíssimas pessoas conhecem. Tem alguma música de 1 minuto? Não. Uma música tem o quê? 3 minutos? A média é 3 minutos. 3 minutos. Minuto até tem, mas é cantigas. Qual a música hoje que tá em primeiro lugar nas mais pedidas da Jovem Pan? Assim? Das mais pedidas? Drake in My Feelings. Essa música tem quanto minutos? 3 minutos. 3 minutos. Daria pra fazer 3 vezes a decisão do CNJ na música mais ouvida da Jovem Pan. Dá pra entender do jeito que foi? Em 1 minuto é como se a gente deliberasse assim... E aí, pessoal, o que nós vamos fazer? Tá, beleza, Terríveis? Aprovado. Beleza, Mark? Então tá, fechou, vamos. Só que tem uma coisa, nós somos 3 e aprovaríamos tudo a toque de caixa. Sabe quantos conselheiros tem o CNJ? 15. 15! Não tem um entre os 15 pra erguer a voz. Não Fazendo tem uma média aqui, dá 4 segundos por voto. Não tem um entre os 15. Não tem um. Porque tava acertando. Tudo acertado. A doutora Maria Tereza Willy Gomes, paranaense que integra o CNJ. Nem Vossa Excelência, doutora Maria Tereza. Ninguém para gritar pela absoluta e vexatória imoralidade que nós estamos diante hoje. Nada? No vazio? Ah, por favor. Ouvintes, e vamos para o intervalo. Daniel, o pessoal participando aqui sobre os assuntos trazidos ao longo do jornal. O Gesualdo dizendo assim: para dar audiência, a vez é a família Bolsonaro, nem que para isso seja necessário mentir, diz o ouvinte. Também tem a participação aqui do ouvinte Lucas Tesseroli. Daniel, mas o auxílio não foi mantido apenas para juízes que moram fora dos seus estados? E aí? É imoral? É imoral, é dinheiro público. E não tem a ver com fora de seus estados, é fora da sua cidade. O juiz estadual tem direito a auxílio moradia. É imoral, gente. Como é que você aí do outro lado do rádio paga o seu aluguel? Ou paga a parcela do seu financiamento? Ninguém paga pra você, você que corre atrás. Parar com isso. Chega de privilégio. Que vergonha. O Jean Feiten aqui na live dizendo que a notícia não sai da capa do jornal e fica em fake news e mimimi. Vergonha. Ele reclamando que essa notícia não tá na capa da Folha, mas a notícia lá das imagens da Michelle Bolsonaro está. A Cristiane Freitas reclama do CNJ aqui na live. O Everton Ciazowski dizendo que o Brasil, que é a mulher mais sexy é o homem mais sexy é a mulher, a alma honesta do país está presa, o santo é um diabo. Ele colocando que a situação do santo é o diabo, ele se refere ao João de Deus, né? Sim. O João de Deus. O João de Deus, que é João do capeta. E ele tem razão, o Brasil é todo torto, né? A mulher mais sexy é o Pablo Vittar, o homem mais sexy é a Tammy Gretchen. A Tami, não o Tami. Tá funcionando a Tami, bem o nome mesmo. é feminino. A Tammy Gretchen, o Pablo Vittar, o Lula, que é corrupto e a alma mais honesta desse país, e o santo é o João de Deus, que é violador de mulheres. A Elisângela Harvaglio dá uma opinião bem simples, Daniel, que é muito cirúrgica.
E o salário deles é altíssimo, dá pra pagar aluguel. Claro que dá. Ainda mais aluguel no interior, para as comarcas que eles vão, que qualquer quinhentão... Sabe que na maior parte das comarcas, a prefeitura oferece a casa ao magistrado e ao membro do Ministério Público. Tem isso. E ainda assim eles embolsaram durante meses a fio 4.300 de auxílio moradia. Um vexame. Não, mas assim... Uma vergonha. Desculpa, se a gente, por exemplo, assim, Denian... a gente não vai mais fazer o Jornal da Jovem Pan Curitiba, a gente vai fazer o Jornal da Jovem Pan Cascavel. Você acha que a RIC vai ficar pagando a nossa casa em Cascavel? Não vai. Vai mandar a gente pagar com o nosso salário. Vai nos pagar o salário. Vai nos pagar o salário e a gente vai ter que tirar do nosso bolso pra pagar a casa. Até porque a pessoa recebe salário pra se manter, pra Lógico. pagar suas contas, pra comer, pra morar, ué. A empresa não tem que ficar pagando. Por que o Auxílio. governo tem que pagar a casa também? Tá certinho, Terribas. O auxílio moradia é uma imoralidade com I maiúsculo, escrito em dourado, com luzinhas de LED ao redor piscando. É imoral, imoral. É um mínimo, falta vergonha na cara ao CNJ. Vergonha na cara, falta vergonha, falta pejo. Falta vergonha, vergonha. Eles são sem vergonha. É uma sem vergonhice. Liga aí na outra rádio, vê se eles vão te falar que isso é uma sem vergonhice. Não vão. Sabe por quê? Porque daí vão... Ai, não, mas como é que eu vou falar assim de um magistrado? Se o sujeito é sem vergonha, se o CNJ é sem vergonha, o que a gente vai dizer que ele é? Sem vergonha. A grande maioria dos juízes que eu conheço, grande maioria dos juízes, mas esmagadora maioria dos juízes que eu conheço, concorda comigo. Sempre disse, poxa, nos dê um aumento e tira o auxílio moradia, porque isso nos causa um desgaste gigantesco. Os membros do Ministério Público da mesma maneira. É imoral. Mas enfim. Denian, o Alessandro Claudino, do Campo Comprido aqui em Curitiba, diz que o corporativismo jurídico é indecente. E, Denian, tem gente aqui reclamando, várias pessoas aqui, da sua posição sobre os animais. Uma delas é o Gabriel Modeschi. Ele diz que defende os animais porque eles não têm defesa jurídica. O cara que matou o cachorro não receberá nenhuma punição da justiça. As pessoas seguem matando animais indefesos sem sofrer nada. Por isso defendo e cobro. E o que isso tem a ver com o que eu falei? Eu também cobro que se puna quem mata animal. Não sou a favor da impunidade. O que eu tô dizendo é que isso causa mais furor. O abandono de um animal causa mais furor do que o abandono de um senhor, um idoso, a própria sorte. O abandono de um cachorrinho causa mais furor do que o abandono de um bebê. No país do mimimi. O país do mimimi conseguiu arrumar uma confusão uma vez porque tinha um laboratório que fazia testes com cachorros. Testes medicamentosos, laboratoriais. Virou um furor. Mas quer que teste vacina como? A medicina veterinária, ela trabalha com a dignidade animal. Todos nós amamos os nossos bichinhos. Mas a medicina veterinária auxilia a medicina humana. Até quando a gente vai lidar com mimimi? Quando que a gente vai tratar bicho como bicho e gente como gente? Ao nosso ouvinte, me perdoe a leitura do artigo 1º, número 1 da Constituição da República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados, dos municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, que tem como fundamentos, inciso 3, a dignidade da pessoa humana. O fundamento do Estado brasileiro, quem funda o nosso país, é a dignidade humana. E é esta dignidade que nós temos que perseguir. É pela dignidade do ser humano, em respeito aos direitos humanos. É essa a perseguição que nós temos que ter como cidadãos. Aliás, o inciso 2 desse mesmo artigo é a cidadania, que é fundamento do Estado brasileiro. Nós não somos uma samambaia. Nós somos gente. E temos que ter postura de cidadãos. E como cidadãos, nós temos que buscar a efetivação de direitos para a realização da dignidade humana. Num Estado soberano, com livre iniciativa e respeito ao valor social do trabalho. E num ambiente de pluralismo político. Esse é o Estado brasileiro do papel, que é lindo no papel e que nós teimamos em não respeitar. Eu amo bichinho, mas o bicho
não pode e não será jamais prioridade do poder público. A prioridade do poder público tem que ser gente. A dignidade humana. Ah, mas então você é um especista, você diferencia o animal do ser humano. Sim, eu sou, com o maior orgulho do mundo. Os animais no espectro dos animais, os seres humanos no espectro dos seres humanos. E fala aqui um ser humano que é louco por animal. Amo animais. Mas é muito difícil de entender, Mark. Não, mas a Kátia Animais fica brava com você. Mas a Kátia do animal, ela pega dinheiro público de ser humano. Ela é corrupta. A Kátia dos animais é um ser humano corrupto, que tinha que estar caçada. Ela pode ficar brava comigo. Aliás, ela disse que não devia respeito a ninguém, só aos próprios bichos. É bem isso. Ela né? falou isso mesmo. Falou. Eu tinha que recuperar essa sonora uma hora, viu? Maravilhoso. Daniel, a Sui, nossa ouvinte, para fechar esse bloco de participações, pergunta: existe alguma medida popular para que seja revogado o auxílio moradia? Não. Não tem. A não ser que o Congresso fizesse uma lei proibindo o auxílio moradia. Sabe quando? Nunca. Então é assim, ó, vamos pagar e vai um abraço. E aí eles vão continuar debochando da nossa cara. Daniel, mas como a gente é chato, o ouvinte desse jornal é chato, como nós três aqui, pega seu deputado e enche o saco dele. Apresenta lá, sou contra. Quero ver, eu votei em você. Apresenta o projeto, pega a caixa de e-mail dele, liga, manda o WhatsApp, pega o assessor que você conhece, sei lá. Não custa encher o saco. Encher o saco é bom. Bom, eu acho que a gente estourou tudo hoje, Estourou né? muito, pessoal. Então a gente vai fazer um intervalinho rápido e nós vamos voltar na sequência com mais notícias aqui na Jovem Pan. Rick Mais Notícias. Nossos ouvintes são demais, muito obrigado pela enorme audiência. Mais uma vez, esse jornal bombou, a gente não dá conta de ler todos os WhatsApps que chegam, todas as mensagens pelas nossas redes sociais. Se você quiser mandar mensagem pra gente, o caminho é o Instagram. Entra lá no meu Insta, escreve lá no Insta, escreve no Insta do Mark Souza, escreve no Insta do Terribas. A gente tem o maior prazer de tê-los conosco todos os dias aqui no nosso jornal. Além dos canais, claro, da Jovem Pan. O meu Instagram é o DenianCC. Tudo junto, uma palavrinha só, é tudo N de navio, tá? DenianCC. O meu é Mark Souza, Mark com C mudo, underline Souza, e o Souza tem S no final. E o meu é Oterribas, T-E-R-R-I-B-A-S, Oterribas, tudo junto. DenianCC, Mark underline Souza, Oterribas. Procure a gente no Instagram. Deni, a Samanta, nossa ouvinte, mandou a foto aqui do cachorro dela nos escutando. Ela colocou a live na TV e mandou a foto, cachorro bonitinho escutando a gente. Ela mandou o nome do cãozinho, mas ele tá com uma cara boa. Acho que ele gostou do que ouviu, viu? Claro Deni? que sim. Sabe por quê? Porque quando nós exaltamos a dignidade humana se estende aos nossos bichinhos porque a gente ama os nossos animais. E eu falei besteira, é uma menina, é a Bellatrix, o nome da cachorra. Boa, Bellatrix. Olha só, gente, esse tema aí da proteção animal, ontem ficou muito nervosa a presidente da Sociedade Protetora dos Animais aqui do Paraná. O que eu tenho a dizer a ela e a todos os ouvintes é de que primeiro precisa entender o que eu disse. Eu sou parceiro da defesa animal, mas parceiro para o que quiser, desde que a defesa animal seja alçada à condição de defesa animal. A prioridade será e sempre será a dignidade humana. É fundamento do Estado brasileiro. A prioridade das prioridades deve ser o atendimento às nossas crianças. A prioridade das prioridades. A prioridade número 0, não é nem a número 1. É a educação adequada. Primeiro, é creche para a criança, para a mãe poder trabalhar e lutar pelo seu sustento. Depois é um jardim de infância, um pré que seja adequado ao recebimento das informações educacionais que virão já a partir do 1º ano. Depois um ensino fundamental verdadeiro, de respeito à independência dessas crianças. Depois um ensino médio que prepare ao mercado de trabalho e à formação superior, para que ele possa, daí já como adulto, final da adolescência, início da vida adulta, escolher a sua carreira e de que tenha uma vida próspera e plena.
respeito à mulher, respeito às minorias, respeito aos idosos, sobretudo aos idosos, para que não vivam uma vida de miséria com uma aposentadoria ridícula em que os remédios custam caríssimo. Respeitada a dignidade humana, nós vamos atender a todos os demais, as demais exigências e demandas que se impõem contra a gente. Mas jamais, em nenhuma hipótese, você ouvirá deste jornalista de que a dignidade de um cachorrinho, de um gatinho que eu amo tanto, estará acima da dignidade de uma criança. Jamais. E nem no mesmo patamar. Nem em condição de igualdade. Não se põe em condição de igualdade. Em nenhuma hipótese. Não há igualdade entre a dignidade animal e a dignidade humana. Não há. Uma criança sempre será mais, muito mais, infinitamente mais do que um animal. Ah, você é um especista. Vou repetir. Eu sou. Orgulhosamente eu sou. Eu alço a dignidade humana ao topo daquilo que o poder público tem que exercer. O poder público precisa perseguir o atendimento à dignidade humana. Prender quem viola a dignidade humana. Acolher aqueles que não têm dignidade. Tudo vem depois, inclusive a proteção animal. Aquele que entende que o animal e o ser humano estão em grau de igualdade, eu respeito a sua opinião. Mas lamento, você não entendeu nada ainda do que é uma vida digna. E menos ainda, você entendeu o que diz o nosso texto constitucional. Dito isso, encerro o tema dos animais. Aos animais, todo o carinho, todo o cuidado, toda a cautela, meu respeito gigante a quem protege animal, meu beijo enorme a todos os veterinários e veterinárias, todos os profissionais de pet shops que cuidam desses bichinhos com amor, com carinho, com tudo que eles merecem. Mas isso é parte da nossa vida privada. A vida pública tem que atender as pessoas que não têm educação adequada. As pessoas castigam o animal porque não têm educação adequada. As pessoas fazem maldade contra bicho porque não foram educadas direito. Atenda ao ser humano. O reflexo virá também ao animalzinho. Um beijo a todos os cachorrinhos, cachorrinhas, e que a gente entenda de que eles fazem parte do nosso carinho diário. A gente ama o bichinho. Mas o poder público, o Estado, tem que atender a criança. Tem que atender o velho. Tem que atender a mulher vítima de violência. Tem que atender a vítima do crime. Tem que punir o criminoso. Que mania que a gente tem aqui de ficar lambendo o bandido. Põe o bandido na cadeia, atenda a vítima, que é quem sofre com a perda de um familiar, num assalto, numa coisa. Por favor, parem de torcer o Estado. Pega o Estado, vira todo de cabeça para baixo e fica chacoalhando. Não é possível. Não é possível. Me desculpe o desabafo, tá muito nervosinha a presidente da Sociedade Protetora dos Animais. Acho que ela tem mais o que fazer. E se você não respeita a opinião adversa, é Soraya o nome dela, né, Mark? Ah, eu quero espaço no jornal. Eu não, vai pedindo aí nas outras rádios que fazem mimimi. Aqui, não. Não ofendi ninguém. Se tivesse ofendido alguém, vá lá. Tô falando sobre proteção animal, não tô falando sobre ela. Aliás, nem sabia o nome. Prazer, Denian. Vamos adiante, Mark. Eu não faço média, seus miseráveis. Não faço mesmo. Tem um Twitter, Mark. O Terribas não tem Twitter. Não tenho. O Twitter é o seguinte... grandes momentos da TV brasileira. Você já viu esse Twitter? Não vi ainda. Cara, é de chorar de rir. É de chorar de rir. Pela grandes momentos da TV brasileira. Aí tem um debate no programa da Luciana Gimenez, na Rede TV. Tá lá. Você já viu esse? É maravilhoso isso aí. Tá o Aguinaldo Timóteo e um outro gay que eu não sei quem é. Sim. Daí Esse cara foi o primeiro... Esse cara aqui que fala esse negócio... Ele foi o cara que fez o primeiro casamento gay no Brasil. Foi o primeiro casamento homoafetivo no Brasil. Ah, tá bom. E ele tá lá, né? Daí eles assim, e não tem problema entre ser assumido e não ser assumido. Por exemplo, o Aguinaldo é assumido.
Aí o Aguinaldo, eu não! né? Aí ele assim, aí desculpa. Eu não sou nada. Me respeita porque eu não falo nada. Cara, é genial. O Aguinaldo fica pistola, Ele mano. fica muito bravo. Você já viu É isso? genial esse Cara, vídeo. isso aconteceu no ar, velho. É maravilhoso. Daí ele fica muito sem jeito, o outro cara lá. Porque dele fala, ai, desculpa, eu não sabia. Ele fica, tipo, muito chocado. Meu Deus. O que mais, Marcos? Genial. Daniel, tem um ouvinte aí que pediu o nome dos conselheiros do CNJ. Isso, pediu a lista inteira dos conselheiros do CNJ. São 15 mesmo, Daniel. Até eu falei outro número aqui, mas são 15 mesmo. Então vamos lá. Dias Toffoli é o presidente, o membro do STF que também faz parte do CNJ. Depois vem o ministro Humberto Martins, o ministro Aloísio Corrêa da Veiga, o ministro Márcio Schaefer Fontes, a conselheira no caso, né? Maria Iracema Martins do Vale, a conselheira Daulice Maria Santana de Almeida, o conselheiro Fernando César Batista de Matos, o conselheiro Valtércio Ronaldo de Oliveira, o conselheiro Francisco Luciano de Azevedo Frota, o conselheiro Rogério, não tem o sobrenome aqui no site, o conselheiro Arnaldo Salles Lima Júnior, o conselheiro André Luiz Godino, o conselheiro Valdetário Andrade Monteiro, a conselheira Maria Tereza Yuri Gomes, que é paranaense, e o conselheiro Henrique de Almeida Ávila. Esses aí, todos esses, foram aqueles que em menos de um minuto aprovaram a imoralidade do retorno do auxílio moradia. São esses aí. Imorais. Tem um ouvinte aqui na live, Mark. Eu abri a live, os nossos ouvintes são geniais. O nome dele é Ricardo Feoli. Ele lembra de uma música que era assim: troque seu cachorro por uma criança pobre. Eu acho que isso era Eduardo Duzec. Isso é uma música lá dos anos 80. Essa música hoje em dia, ela seria o Eduardo Duzec apanhar na rua com uma música como essa. E ele fazia uma música de protesto justamente pelo fato de que nós não cuidamos da nossa infância, das nossas crianças. Quando nós atendermos verdadeiramente aquilo que é prioridade, será. Eduardo Duzec? Isso, Rock da Cachorro, o nome da música. Rock da Cachorra? Isso. Rock da Cachorra. Terribas, vamos fazer um intervalinho? A letra é do Léo Jaime. A letra é do Léo Jaime. Isso. Terribas, vamos fazer um intervalo? Você consegue, será, achar esse Rock da Cachorra? Vamos pegar aqui já. Pra gente voltar? Caçulinha, galera! Vai lá, Caçulinha, a gente já volta. Rick Mais Notícias. Jornal líder de audiência no estado do Paraná, muito obrigado pela companhia de todos os dias. O Terribas achou, né? Rock da Cachorra. Deixa na história da sua vida uma notícia nobre. Troque seu cachorro por uma criança pobre. Uma música de protesto, a letra, o Mark trouxe a informação aqui, é do Léo Jaime. Essa música fez um sucesso estrondoso aí nos anos 80, depois foi regravada pelo Pato Fu, né? Isso. Pato Fu regravou. Um pouco de reflexão sobre esse momento em que o mimimi se estabelece invertendo prioridades. Se nós cuidarmos das nossas crianças, gente, se nós amarmos e cuidarmos da nossa criança, as nossas crianças, se o Estado brasileiro verdadeiramente investir em educação, se o nosso Estado brasileiro pagar professor de ensino fundamental de verdade, se valorizar a educação, nós teríamos e teremos um país diferente. Caso contrário, a gente vai cada vez mais se afundar no mimimi. Mark Souza o Mark Souza, eu gosto do Mark, mas o Mark é um provocador barato. O Grêmio pegou o grupo mais fácil da Libertadores. Eu não sei onde é que o Mark tá na vida. Quem tá dizendo são os ouvintes, inclusive. O grupo do Grêmio é um É o horror. grupo H, que é o último lá. Tem o Rosário. Rosário Central da Argentina. Isso. Ruim de jogar, uma barbaridade. E Universidade Católica. Universidade Católica do Chile. E sabe qual é o quarto elemento aí que vai entrar ali? O Nacional de Medellín. Porra, nós pegamos a Universidade do Chile, o Rosário Central e o Nacional de Medellín e vem dizer que o grupo é fácil. Vamos ler os velho. outros agora. Olha o grupo do Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Tem Boca Juniors, Bem fácil. Esse é difícil. É só um, quer ver? E olha os outros dois. Tolima Esse é barbado. e Jorge Wilstermann. Ross de Wisterman da Bolívia. Tolima já eliminou o Corinthians. Sim, mas já. o Tolima não existe. Eliminou Ué? o Corinthians O Tolima, como tradição, não existe. Uma coisa é os times... Pega o grupo do Palmeiras aí. O grupo do Palmeiras tem o Júnior, que é o Júnior Barranquilhas. São Lourenço, que é o time do Jogo Papa. ruim. É Time o ruim time de do jogar. Papa.
E aí vai esperar o quarto elemento aí do grupo também. Que é porcaria. Isso. Então o grupo do Palmeiras tá ruim. Quer ver o grupo do Tá Inter? tranquilo. Bem feito. O grupo do Inter tá assim, ó. Tem o Alianza Lima. Alianza Lima do Peru é fácil. Isso, e o River Plate. River Plate da Argentina e o quarto elemento será o São Paulo. Isso. Do grupo do Internacional. Então é o seguinte, o grupo do Inter é ruim. Mas e o River Plate, que foi ajudado pela Conmebol pra ganhar o título? Tomou um safanão. Perdeu pro Al-In, sei lá o nome desse time lá dos Emirados Árabes. Foi desclassificado do Mundial de Clubes. O River Plate se junta ao Internacional na grande fiasqueira de cair fora para times que não existem. O Inter e o River Plate agora estão abraçados, cada qual com o seu Mazembe. O Inter com o seu Mazembe original e o River Plate agora tem o Mazembe dele, que é esse All-In. Tem o grupo B aqui, que também tem brasileiro, é o Cruzeiro, tem também o Deportivo Esse é o grupo mais Lara. fácil. É, o grupo B. O grupo B. O grupo do Cruzeiro tá muito Fala mamata. aí, Teribas. Tem o Cruzeiro, o Deportivo Lima, o Deportivo Lara, o Emelec e o Huracan. Olha esse grupo. Nunca vi o Huracan na minha vida. Esse grupo é fácil. Estar nesse. Esse grupo é Esse fácil. aqui é muito, muito fácil. O grupo do Flamengo tem o Liga de Quito. LDU. Isso. É jogo ruim. Que é e o Penharol, né? encardido. E o Penharol, que é jogo O Penharol ruim. também, que é o ruim, time... O Penharol é redondinho. O grupo do Flamengo é ruim, o grupo do Grêmio é ruim, o grupo do Palmeiras é mais ou menos, o grupo do Atlético é mais ou menos, o grupo do Cruzeiro é fácil, o grupo do Inter é ruim. Porque o Inter tem que jogar com o River e com o São Paulo. Isso. Dos três vai cair... dos três, Inter, São Paulo e River Plate, vai cair fora. Eu torço para que o Inter caia. E nós sabemos que a Torcemos Conmebol para a ajuda Alianza o Lima. River descaradamente. Então, como o River será ajudado pela Conmebol, o Inter e o São Paulo vão ter que se matar para ver quem é que vai seguir Que adiante. beleza. Vamos embora? Vamos embora. Estou Então tá bom. indo para Cascavel hoje. Pessoal de Cascavel, me aguardem. Quem é que vai fazer o jornal aqui amanhã? Fernandinho. Fernandinho vai fazer amanhã e depois. Ele vai falar sobre os e-mails que ele manda por aí, não? Pare, cara. Fernando é gente boa, nada a ver. Ué, não. Daniel sabe, O Fernando é querido. Vamos fazer uma reunião no ar ou fora do ar? Fernando é um querido. E aí ele vai ficar amanhã depois. Sigam o Fernando também no Instagram, porque o Fernando... Cara, eu tenho umas fotos geniais da Comic Con do Fernandinho. Já viu, já? Já, não. Ou Fernando JR. O Fernandinho mora no meu coração. A gente briga, mas nunca é de verdade. A gente é todo irmão, né? Eu adoro o Fernandinho mesmo, de coração. Então, Fernandinho faz amanhã depois, eu vou pra Cascavel e aí eu volto só no dia 26. Tu sentiu, Mark, tu sentiu que de fato e verdadeiramente foi embora o nosso almoço. Sim. Não rolou o nosso almoço de fim de ano. Nem disfarçou. Nada. Na maior cara de pau Tchau, que Deus gente. lhe deu, velho. Nem o CNJ é tão cara de pau. Não, mas o Até dia CNJ, 26. o CNJ, a gente espera isso do CNJ. Do Terribas, eu não esperava uma postura tão pequena da sua parte, Terribas. Nem rolou, marcou 2 ou 3 vezes. Não, essa não dá, essa não dá, essa não dá. Vai, marca. Teve uma das vezes que falou, estou com os vouchers no meu bolso. No meu bolso. Nós vamos lá almoçar. Mas Ele deve ter gasto com outra pessoa. Requena, me ajuda, Requena, por favor. Um abraço, vergonha. gente. Tchau. Tudo de bom. Tchau. Merry Christmas. Agora na Jovem Pan Curitiba. As informações do trânsito. Jovem Pan no trânsito. Oferecimento Nissan Globo em 2 endereços. Alto da 15, 3218-0600 e Avenida das Torres, São José dos Pinhais, 3753-3535. Muito bem, agora tem informações do trânsito. E se tiver trânsito, a gente não pode almoçar, Mark. Diga aí. Olha só, tem trânsito, hein? Ainda reflexo das fortes chuvas que atingiram a capital ontem. No Santa Quitéria, o trânsito está fechado na rua Capiberibe com a rua Bocaiúva por causa da queda de uma árvore. No Portão, o trânsito está parcialmente fechado na rua Guilherme Pugles, com a rua Pugsley, né? Com a rua Morretes, para a retirada de galhos de árvores caídos na pista. No Rebouças, o semáforo da Francisco Nunes com a Engenheiro Rebouças está apagado por falta de energia. A agência Cetran orienta o trânsito nesses pontos. Daqui a pouco a gente volta com o Rock and Pop aqui na Pan. Não sai daí. Você ouviu Jovem Pan no trânsito. Oferecimento Nissan Globo em 2 endereços. Alto da 15, 3218-0600 e Avenida das Torres, São José dos Pinhais, 3753-3535. Já pensou em se destacar na área da engenharia?
engenharia? Então escolha uma faculdade que ensina inovação na prática. Conheça os novos cursos de engenharia automotiva e engenharia de energias das faculdades da indústria e inscreva-se para o vestibular. Além de laboratórios especializados e parcerias internacionais, os cursos contam com a estrutura dos institutos de inovação e tecnologia do Senai, que colocam você em contato com a indústria do futuro. Vestibular 2019. Inscreva-se agora em faculdadesdaindustria.com.br. Conheça também os cursos à distância. A número 1 de Curitiba. Jovem Pan. Festival Curitiba 2019, dias 10 e 11 de maio na Pedreira. Jeep é na Florença. Jeep Compass 2019 com versões a partir de 109.990. Passe hoje mesmo na Jeep Florença, na Marechal Floriano 3148-8000. No trânsito, a vida vem primeiro. Alok, 28 de dezembro, no Café Curaçao Guaratuba. Jovem Pan. A número 1 de Curitiba. Gente, é com muita emoção que hoje estou aqui com essa grande estrela do cinema, o Unicórnio. Unicórnio, conta pra gente como vai ser o seu novo filme que será exibido nas salas XD da Cinemark. Oh, vai ser lindo. Afinal, são telas 40% maiores, são 7 vezes mais potente e 35 trilhões de cores. Sim, mas e a história, Unicórnio, ah? Ah, sem spoiler, né, amigona? Nossa, gente curiosa. Salas XD Cinemark. Experimente você mesmo. É mais que cinema, é Cinemark. Os melhores clubes dos anos 90 estão de volta. Legends, Cores, Galas e Cabral. Juntos em uma noite exclusiva. É neste sábado no Dot Club. Ingressos antecipados no Disque Ingressos, Daytona Rodas, Something School e no Clérico. Informações e reservas 999057014. Ultra 90s Top Plus. Jovem Pan. 103.9. Pensou em serviços? Pensou Servopa. Na Servopa você conta com atendimento agendado para realizar a revisão do seu Volkswagen. Basta acessar servopa.com.br ou ligar para 32120110 e escolher o melhor horário e a Servopa mais próxima de você. Atendimento